Que alegria receber a você aqui no acampamento de Semana Santa da Canção Nova. Quem vai participar do acampamento de Semana Santa, levante a mão. Quero saudar você que está em casa. Quem aqui rezou rosários na madrugada esses dias todos? Que alegria a gente se encontrar aqui, presencialmente. Eu sei que você já sentou, mas convido você a ficar de pé mais uma vez. Nós começamos essa pregação assim. Olha para quem está do seu lado e diga: é domingo de Ramos. Começou a Semana Santa. A semana mais importante da tua vida. A semana que mudou para sempre o teu destino. Graças a essa semana, o céu foi aberto para você. Amém, amém. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo teu. É o meu prazer, é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Mais uma vez, quero te louvar. Quero te louvar, te engrandecer, Jesus, e proclamar tua vitória em mim. E proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, ser todo teu. É o meu prazer, é o meu prazer. te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Ergue teus braços para Ele. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha. Não quero tirar. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Da minha vida. Com seus braços levantados. Não vou mais tirar. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Dá para ser melhor. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vai. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, que o meu viver, que o meu viver, Senhor, seja para te agradar, seja para te agradar.
nada mais vai ocupar meu coração. Para terminar, tu és o centro da minha vida. Tu és o centro, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, do quê? Da minha vida. Agora sim, pode se sentar. Você pode abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Está antes do livro de Mateus, aí Malaquias e Zacarias. Faça um profundo silêncio. Se tem alguém conversando do seu lado, pede para essa pessoa fazer silêncio agora. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque começa mais uma Semana Santa. Uma semana de graça na minha vida. Uma semana onde vou meditar o teu amor por mim. Amados irmãos e irmãs, hoje é domingo de Ramos. Hoje, em Jerusalém, o Senhor é aclamado. Aliás, guarda essa passagem de Zacarias. E vamos para a passagem de hoje. Guarda essa passagem de Zacarias. E vamos para a passagem de hoje, que está em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. E diz assim: aproximando-se de Jerusalém, quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte, encontrareis logo uma jumenta amarrada, e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles, e que ele sem demora os devolverá. Assim, nesse acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com os seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o procedia e que o seguia,
clamava: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade perguntando: quem é este? A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Irmãos e irmãs, hoje é domingo de Ramos, nós vemos então essa multidão alegre. Nós vemos essa multidão que exulta, nós vemos essa multidão que com ramos nas mãos proclama: Hosana, o filho de Davi. A Bíblia destaca que há alegria naquele povo, há alegria. Quem que está passando no meio de nós? É Jesus. O povo aclama, o povo exulta, o povo se alegra. E, portanto, este é o sentimento que deve vir hoje no nosso coração, de exultação, de alegria, porque Deus vem ao nosso encontro. Este acontecimento que nós estamos vendo hoje em Mateus 21, na verdade é o cumprimento de uma profecia, que o próprio Mateus disse para nós, trouxe para nós esse texto de Zacarias 9. Portanto, vamos agora em Zacarias 9, como você já marcou. E o que diz Zacarias 9? E o que nós estamos celebrando hoje é o cumprimento desta profecia. Porque preste atenção, meu irmão e minha irmã, a Bíblia é um cumprimento de profecias. A Bíblia é um cumprimento de profecias. Tudo estava profetizado. Tudo estava profetizado. E lembremos-nos de que ainda muitas coisas que a Bíblia profetizou e não se cumpriu ainda, vai se cumprir. A Bíblia é um livro de profecias, e um livro de profecias que não são mentiras. Todas as profecias bíblicas se cumprem. Olha para quem está do seu lado e diga: todas as profecias bíblicas se cumprem. Diga para a pessoa que está do seu lado: muitas profecias já se cumpriram e muitas ainda vão se cumprir. Uma das profecias que vai se cumprir, que ainda não se cumpriu, diz que Jesus voltará uma segunda vez para buscar os seus. Essa profecia vai se cumprir. E diz a Bíblia que ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora, mas assim como um dia ele entrou em Jerusalém sentado num jumento, diz a profecia, diz o texto bíblico que ele virá uma segunda vez, não mais montado num jumento, mas vindo diante de todos com poder e glória, para buscar os deles. Todas as profecias se cumprem. Zacarias 9:9. Qual é a profecia que está se cumprindo hoje? Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo, vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a profecia está se cumprindo. Agora, veja que eles estão aclamando o Messias, eles estão aclamando o Rei, eles estão aclamando o Filho de Davi. Eles estão aclamando o Rei de Israel. Agora, meus queridos, já precisamos colocar no início dessa pregação: o que aquele povo esperava do Rei de Israel? O que aquele povo esperava
O que aquele povo esperava do Messias? Porque veja, haviam profecias, o povo esperava as profecias se cumprirem, o povo sabia que o Messias viria, o povo estava esperando o Messias, o povo desejava o Messias, mas que Messias que eles esperavam? O povo de Israel sempre foi um povo muito escravizado, não diferente dos dias atuais, aonde os poderosos escravizam os mais fracos. A gente pode pegar desde Moisés, e quem me acompanhou na quaresma viu que nós meditamos a vida de Moisés, o povo ficou escravo do Egito 430 anos. 430 anos na escravidão ao faraó. E o povo de Deus então sempre teve que sofrer a escravidão, a opressão. E digo opressão política, e digo opressão dos governantes da época. Porque esta terra também tem o seu reino. Essa terra também tem os seus governos. Essa terra também tem os seus governantes, sim ou não? O que o povo de Deus então sempre esperou? E na época de Jesus não era diferente, porque o que acontecia na época de Jesus? Mais uma vez escravidão, e dessa vez o povo de Deus estava escravo do poder de Roma. Os romanos oprimiam o povo. Os romanos escravizavam o povo. Eram impostos altíssimos, era escravidão em todos os níveis, e o povo vivia uma opressão. Qual era o Messias que esse povo esperava? Esse povo esperava, muitos deles esperavam um Messias político. Muitos deles esperavam um Messias que fosse os libertar do poder de Roma. Muitos esperavam um Messias que fosse pegar em armas, um Messias que fosse pegar em armas e fizesse de fato uma revolução. Porque o Messias irá trazer a paz, o Messias vai nos libertar do poder de Roma, o Messias vai nos libertar do poder deste mundo, e era isso que o povo esperava. Você está entendendo, sim ou não? O que o povo esperava? Um Messias? O que o povo esperava? Um Messias político. Diga para quem está do seu lado, o povo esperava um Messias político. Uma pergunta que eu já lhe faço. Você acha que Deus vai mandar o seu próprio filho na terra para ser algum candidato político? Você acha que isso tem base? Você acha que Deus iria enviar o seu Filho do céu, o seu Filho unigênito, o seu Filho querido, a qual no batismo de Jesus ele diz, este é o meu Filho amado? Você acha que ele iria enviar o seu único Filho, o seu Filho amado, para concorrer com os governantes deste mundo, sim ou não? Aquele povo tão machucado, tão ferido, queria uma libertação. E é claro que o Messias vai trazer uma libertação, mas não uma libertação como vocês pensam. Vocês estão esperando uma libertação que parece ser interessante, mas a libertação que eu quero dar a vocês é muito mais profunda. A libertação que eu quero trazer a vocês é muito mais real. Então veja, o povo daquela época esperava uma coisa, mas não é exatamente o que eles vão receber, porque vamos já entender uma coisa.
Às vezes nós criamos expectativas em relação a Deus. E Deus nem sempre vem de encontro às nossas expectativas. Deus não é aquilo que você pensa. Deus não é aquilo que o povo pensava. O Messias não era o que o povo pensava. Agora, de fato, em Jerusalém estava entrando o verdadeiro rei de Israel, o Messias. Só que a profecia de Zacarias está se cumprindo, e o que a profecia de Zacarias está dizendo? Exulta de alegria. Veja, irmãos e irmãs, é preciso alegrar-se. Quando o Messias vier, é preciso se alegrar. Quando o Messias vier, é preciso soltar gritos de júbilo. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Sim, solta gritos de júbilo, porque você estava preso e você vai ser livre. Solta gritos de júbilo, porque Ele veio para libertar você. Solta gritos de alegria, porque a tua tristeza acabou. Solta gritos de alegria, porque você que sempre viveu na tristeza, o seu tempo de tristeza, o teu tempo de escravidão acabou. O seu tempo de escravidão chegou ao fim. O seu tempo de tristeza chegou ao fim. Eis que vem o teu Deus, eis que vem o teu Senhor, eis que vem o teu libertador. O teu tempo de tristeza acabou. Irmãos e irmãs, aqui tem uma coisa importante. Se o Messias chegou, o nosso tempo de tristeza acabou. Nós não temos mais motivo para estarmos tristes. Nós não temos mais motivo para estarmos acabrunhados. Nós não temos mais motivo para estarmos deprimidos, porque Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar. Então já profetizo para o seu coração, você não tem motivo para estar triste, porque o teu Senhor veio ao teu encontro. O teu Senhor veio ao teu encontro. Olha para quem está do seu lado e diga: solta júbilos de alegria. Solta gritos de júbilo. Solta gritos de júbilo. Gente, isso não é brincadeira. De fato, nós estávamos tristes. De fato, nós estávamos escravos. De fato, nós esperávamos uma libertação. De fato, nós esperávamos um Redentor. De fato, nós esperávamos o Messias. E Ele chegou. O que nós estamos celebrando hoje no Domingo de Ramos? Ele chegou. O que as profecias falaram está acontecendo de verdade. O que os profetas anunciaram está se cumprindo. A profecia de Zacarias está se cumprindo. Solta gritos de alegria. Não é Herodes que está sentado num burrinho. Não é um político que está sentado num burrinho. Não é os sacerdotes da lei que estão sentados e entrando em Jerusalém com um burrinho. Aquele que você esperava não é um político. Aquele que você esperava não é um governante. Aquele que você esperava não era um chefe dos sacerdotes. Aquele que está sentado num burrinho, disse o final do Evangelho, é Jesus. É Jesus. Jesus entra em Jerusalém sentado num burrinho.
Ei, bem diferente de como os governantes da época andavam, porque provavelmente os governantes da época, os poderosos da época, os políticos da época, eles andavam provavelmente em cavalos, em cavalos poderosos, em cavalos fortes, carruagens. Só que a profecia de Zacarias, ela avisa: o Messias virá. E quando ele vier, vocês vão soltar gritos de júbilo, gritos de alegria, e o povo fez isso, hosana nas alturas. Diz a Bíblia que toda a cidade se alegrou. Mas um detalhe, preste atenção. Aliás, antes disso, diz a profecia de Zacarias, leia aí sua Bíblia, versículo 9: eis que vem a ti o quê? Eis que vem a ti o teu rei. Irmãos e irmãs, aquele homem sentado num burrinho, ele é rei. Ele é o verdadeiro rei de Israel. As profecias diziam isso. Só que detalhe, preste atenção, eu estou falando que o rei de Israel está vindo sentado aonde? Num burrinho. Por isso que está dando um nó na cabeça deles, porque o que eles esperavam? Um Messias poderoso, um Messias político, um Messias diferente, mas esse Messias não vem conforme eles pensavam. Mas eis que o teu rei está entrando, eis que o rei vem ao seu encontro. Ele é o verdadeiro rei de Israel. Ele é o verdadeiro rei de Israel. Diga comigo, Jesus é o verdadeiro rei. É o verdadeiro rei de Israel. Amados irmãos e amadas irmãs, desde o nascimento desse menino, ele teve problemas por causa disso. Porque disseram, olha, na cidade tal nasceu Jesus, vai nascer um menino e dizem que ele é o rei. Diz a palavra que Herodes já tentou matá-lo, porque eu quero saber onde que vai nascer o rei. Esse menino, desde o seu nascimento, ele já causou turbulência, e desde o seu nascimento já queriam matá-lo, por quê? Porque ele era o rei. Só que o que acontece? Por que Herodes quer matar um menino que dizem que seria o rei? Porque Herodes pensa assim, ele vai tomar o meu lugar. Se o Messias virá, e o Messias é o rei, esse rei que está nascendo, eu preciso matá-lo, porque se eu não matá-lo, ele vai tomar o meu lugar. Veja, Herodes entrou na cultura da época, mesmo sem ser muito religioso, ele também entendeu que Jesus, que o Messias, seria um Messias político, que viria para desbancá-lo, que viria para acabar com o seu reinado. Eu pergunto para vocês, quem está naquele burrinho, era rei? Sim ou não? O verdadeiro rei de Israel estava entrando. Eis que o rei vem ao seu encontro. Eis que vem a ti o teu rei. Veja, é ele que vem ao nosso encontro, não somos nós que vamos até ele, foi ele que veio ao nosso encontro. É o rei que veio ao nosso... Gente, olha como ele é humilde, porque geralmente é você que deve ir ao encontro do rei. Não, mas esse rei veio ao teu encontro. Vamos entendendo que ele é um rei humilde. Mas olha o que a Bíblia fala em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Eis que vem a ti o teu rei justo e vitorioso. Repita comigo, justo e vitorioso. Ele já tem uma característica diferente de todos os reis dessa terra. Ele é justo. Ele é justo.
Bem igualzinho os reis desta terra, vocês não acham? Tem uma coisa que veio na minha cabeça, mas não posso falar. Justo. Justo. Ele não é igual aos homens desta terra. Justo. Esse rei é justo. E detalhe, esse rei é vitorioso. Esse rei é vitorioso. Ei, mas se esse rei é vitorioso, então ele tem que vir com tropas, então ele tem que vir com exército, então ele tem que ter um grande reinado, então ele tem que ser todo poderoso. Ele vem montado numa jumenta. Mas a Bíblia está dizendo que montado no jumentinho, ele é justo e ele é vitorioso. Ele é o verdadeiro rei de Israel, que vai vencer todos os inimigos. Eis que vem o teu rei. Olha para quem está do seu lado e diga: o teu rei é justo. O teu rei é vitorioso. Então dá gritos de alegria. Amém? Gente, agora preste atenção, a profecia de Zacarias continua. Ele é justo, ele é vitorioso, mas tem uma qualidade desse rei que não vemos, dificilmente vemos em um rei desta terra. Ele é simples. Diga comigo, ele é simples. Gente, onde já se viu isso? Um rei simples. Um rei simples desde o seu nascimento. Porque todo rei tem direito a nascer num palácio. Todo rei tem direito a nascer em majestade. E qual foi o palácio que esse rei nasceu? Onde os animais comem. Este rei é simples. Esse rei não tinha uma casa para nascer. Diz a Bíblia que bateram nas casas, pediram abrigo para Jesus e não houve uma casa para dar abrigo para ele. Este rei era um rei simples. Cresceu na carpintaria do seu pai, simples. No maior auge do sucesso, pregando e curando e libertando e sendo um homem famoso da sua época, ele vivia uma vida simples, a qual ele mesmo diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um homem simples. Um homem que, sendo tão grande, tão poderoso, poderia ter toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o poder, mas diz a Bíblia que ele nem ficava com o dinheiro, quem cuidava do dinheiro era outra pessoa, sua missão, seu alimento, sua missão era pregar a vontade do Pai. Um Deus simples, um rei simples. Portanto, aquilo que eles esperavam está sendo bem diferente. Eles esperavam um Messias político, um Messias poderoso, um Messias com armas, um Messias orgulhoso, um Messias imponente, e está vindo totalmente contrário. Na verdade, contrário não, porque as profecias já tinham dito como seria, só que eles não entendiam. Veja, o problema não é que Deus não falou corretamente, o problema é a nossa interpretação da Bíblia, igual acontece nos dias de hoje. O problema não é que nós não temos Bíblia para ler, o problema é que nós não estamos interpretando a Bíblia como ela deve ser interpretada.
O nosso problema não é que Deus não falou, Deus falou, só que a gente quer interpretar a Bíblia do nosso jeito, a gente quer interpretar a palavra do nosso jeito. As profecias já tinham avisado, ele vai vir, vai ser um rei simples, vai ser um rei justo, vai ser um rei vitorioso, e vai vir sentado num jumento. Esse é o teu rei, montado no jumento, um rei que não reina com armas. Como se você continuar lendo, a profecia diz assim no versículo 10, ele suprimirá os carros de guerra na terra de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será quebrado, ele proclamará a paz entre as nações, seu império se estenderá de um mar ao outro, desde o rio até as extremidades da terra. Ele não vai reinar com a guerra, ele vai reinar com a paz. O seu poder é outro. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, este é um Deus que não atende às nossas expectativas. Deixa eu falar para você uma coisa muito importante: Deus não está preocupado em atender às suas expectativas em relação a Ele. Deus não está preocupado em fazer você recebê-lo conforme as suas expectativas, porque nem sempre as suas expectativas são aquilo que Deus é aquilo que Deus quer fazer. Então eu digo para você, nós não podemos esperar um Deus que atenda às nossas expectativas, porque muitas vezes as nossas expectativas estão erradas. As expectativas daquele povo estavam erradas. Se pensarmos assim, seremos frustrados e enganados por nossas falsas deduções. Deus não é o que você quer que Ele seja. Não é você que cria Deus. Deus é Deus. Ninguém criou Deus. Você é criatura de Deus. Temos que acolher este Deus como Ele se apresenta e não como eu quero que Ele se apresente, amém? Então como é que nós vivemos no mundo de hoje? É uma sociedade que está escolhendo o Deus que ela quer. Não, você não tem que acolher o Deus que você quer, você tem que acolher o Deus como Ele é. Eu sou aquele que sou. Isso significa que você não pode mudar Deus, você não pode querer que Deus seja conforme as suas aspirações, conforme as suas deduções, conforme as suas expectativas. Então é triste quando nós criamos, em relação a Deus, expectativas humanas, e nós começamos a olhar para Deus e criamos expectativas humanas, ou seja, nós queremos um Deus que vá resolver os meus problemas humanos. Então para muita gente Deus é quem? Quem é Deus? Deus é aquele que resolve os meus problemas. Então se eu estiver desempregado, Deus é aquele que tem que me arrumar emprego. Se eu estiver doente, Deus é aquele que tem que me dar saúde. Se eu estiver precisando passar na faculdade, Deus é aquele que vai me fazer passar na faculdade. Se eu estiver precisando comprar uma casa, Deus é aquele que vai me ajudar a comprar uma casa. Então para muita gente, Deus é aquele que só faz o que eu quero. Eu quero que você saiba que Deus não é isso. Para muita gente essa é a expectativa que ela tem. É por isso que muita gente, quando está no seu pior momento, ele vai buscar a Deus, porque agora eu preciso de Deus, porque enquanto eu estava me dando bem, eu não precisava de Deus, mas agora eu estou me dando mal na vida, e agora eu preciso de Deus. E qual é a sua expectativa? A sua expectativa em relação a Deus? A minha expectativa é que Deus resolverá todos os meus problemas, Deus não é isso. Diga para quem está do seu lado, Deus não é isso. Diga para a pessoa, Deus não existe para resolver seus problemas não, filho. Se fosse só isso, Deus seria muito pouco para Deus.
Sim ou não? Então por que aquele povo, o que aquele povo esperava? Um Deus, um Messias, um rei que fosse resolver os nossos problemas com Roma. Um Deus que fosse resolver os meus problemas políticos. Deus não é aquele que resolve só os seus problemas. Deus é muito mais do que isso, meu filho. Se você pensar de Deus assim, então na verdade você está usando Deus como você quer. Então Deus está ao meu serviço para resolver os meus problemas. Deus está ao meu serviço para resolver os meus problemas. Um Deus que eu quero para eu me dar bem nessa terra. Eu quero um Deus para eu me dar bem nessa terra. Irmãos e irmãs, eu quero que você entenda de uma vez por todas, que Deus está mais interessado que você se dê bem na eternidade do que você se dê bem nessa terra. Você está entendendo isso ou não? Eu estou querendo dizer que o Deus que o ser humano cria como expectativa é o Deus que vai resolver os meus problemas terrenos. E o Deus verdadeiro é aquele que quer resolver os seus problemas eternos. O Deus que as pessoas criam como expectativa é aquele Deus que me faz comprar uma casa nova, um carro novo, passar na faculdade, passar aqui, passar ali. E o Deus verdadeiro é aquele que está mais preocupado em você ter acesso ao céu, em você salvar a sua alma. Veja, numa visão terrena, numa perspectiva terrena, o povo acha que Deus é aquele que me liberta da opressão deste mundo, sendo que a maior opressão que Deus quer te libertar é da opressão do demônio, é da opressão do pecado. É para isso que Deus veio. Então Jesus, o verdadeiro Messias, não veio para trazer libertação política. O verdadeiro Messias não veio para trazer libertações para este mundo. O verdadeiro Messias veio para trazer libertação do pecado. O verdadeiro Messias e o Rei de Israel veio para trazer libertação do demônio. Você entende isso, sim ou não? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 8. O que está escrito aí? Aquele que peca é do demônio. Porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do... É para isso que o Messias veio. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 33 a 36, não precisamos abrir. Jesus está tendo uma conversa com Pilatos. E Pilatos faz uma pergunta para Jesus. Você é rei? E Jesus responde o que para Pilatos? Tu o dizes. Mas você é rei? E Jesus não nega. Jesus diz o quê? Eu sou rei. Aplaude o seu rei, aplaude Jesus. Não, Herodes, não, Pilatos, não é mentira, eu sou rei. Aquele menino que quiseram matar era eu, o verdadeiro rei. Aquele que entrou em Jerusalém montado num burrinho e todo mundo aclamou como rei. Eu sou rei. Só que tem um detalhe. O meu reino não é deste mundo.
Eu não vim ser um rei político. Eu não vim ser um rei que só resolve problemas terrenos e humanos e passageiros. Eu sou um rei que venho libertar o povo da verdadeira opressão e do seu verdadeiro problema. Eu sou um rei que veio libertar do diabo, do pecado. Eu sou um rei que venho buscar o meu povo, o meu rebanho, os meus servos, para o meu reino que não é aqui. Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Você está entendendo, sim ou não? Este é o nosso rei. Então cuidado, por quê? Porque se Jesus está falando, o meu reino não é deste mundo, então cuidado para você não seguir um Cristo terreno, cuidado para você não seguir um Cristo terreno, porque tem muita gente por aí seguindo um Cristo terreno. Cuidado para você não seguir um Cristo coach, tem muita gente seguindo aí um Cristo coach, que é um Cristo que só fala assim para você se dar bem nessa terra, para você ter prosperidade, para você se dar bem nessa vida. Cuidado para você não seguir um Cristo coach. Não existe Cristo coach, não existe um Cristo terreno, não existe. O meu reino não é deste mundo. Acredite somente no Cristo que te leva para as coisas eternas. Cuidado para não seguir um Cristo mágico, que resolve os seus problemas com magia. Então a pessoa vai em determinado lugar, e se você for isso, se você fizer aquilo, se você for fazer isso, fizer aquilo, sua vida vai ser resolvida. Cuidado para você não seguir um Cristo mágico. Cuidado para você não seguir um Cristo político. Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus não é terreno. Jesus não é coach. Jesus não é mágico. Jesus não é político. Você precisa ficar com Deus verdadeiro, que é justo, que é simples e é vitorioso. Se você ficar do lado do Cristo verdadeiro, você vai vencer. E não é vencer neste mundo, minha criatura, não é vencer neste mundo, é vencer na eternidade, é vencer para as coisas do alto, é vencer para a glória de Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro, meu filho? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna, sim ou não? O que adianta você ter tudo? Então tem muita gente seguindo o Cristo terreno, seguindo o Cristo para eu me dar bem nessa terra. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois perder a vida eterna? Não, o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro, o Rei verdadeiro, veio te libertar do pecado, da morte, para levar você ao céu, para o reino dele. O reino dele não é aqui. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a igreja nos convoca essa semana. Essa semana precisa ser profunda na sua vida. Essa semana ela é especial na nossa vida, porque nós vamos fazer a trajetória deste nosso rei, que é simples, que é justo. Nós vamos ver o justo morrendo pelos injustos para nos trazer vida. Se o nosso rei, ele vem sentado no jumento, nós precisamos entender que para acolher o reino dele, nós também precisamos ser simples. Meus irmãos e minhas irmãs, se o reino dele é do simples, só vai conseguir captar o reino dele quem também for simples. Se você não for simples, é por isso que a palavra de Deus vai dizer: se vocês não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não podereis ver o reino de Deus. Isso está em Mateus 18, de 2 a 4. Se eu não me converter como criança, se eu não for simples como uma criança, eu não poderei ver o reino de Deus. Porque se ele é simples, só os simples vão conseguir captar este reino.
Se nós formos em Mateus 21, de 14 a 16, Jesus vai falar que é das crianças que sai o verdadeiro louvor. E nós vamos ver que, inclusive, quando Jesus entrava em Jerusalém, as crianças cantavam gritos de aleluia. As crianças cantavam hosana. E Jesus fala, é das crianças que sai o verdadeiro louvor. A pergunta é, como que um rei humilde pode ser acolhido num coração orgulhoso? Você vai precisar ter um coração humilde, amém? E o que é um coração humilde? Pode fazer de mim o que o Senhor quiser. Quem manda não sou eu, quem manda é você. Se o Senhor é o rei, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem governa. Irmãos e irmãs, Jesus pede para pegar o jumentinho. Sim ou não? E Jesus fala assim, se alguém perguntar por que você está pegando ele, diga somente assim, o Senhor precisa dele. Então não é para dar explicação nenhuma. Veja, olha que bonito, o Senhor precisa dele. Eu quero dizer para você, o Senhor precisa de você. E ser humilde é não dar justificativas. Ser humilde é aceitar o que Deus está falando. Ser humilde é deixar Ele fazer o que Ele quer de nós. Não pergunte o que vai acontecer, o que vai fazer. Deixa Ele usar como quiser. Nós podemos dizer que nós somos os burrinhos de Jesus. Eu diria para você, você tem que ser o burrinho de Jesus. Aquele que Ele monta, diz a Bíblia que Jesus montou no burrinho. E quando alguém monta um burrinho, leva o burrinho para onde ele quer. É assim ou não é? Quem está montado é o que guia. Quem está montado é o que diz para onde vai. Poderia dizer que é você e eu devemos ser os burrinhos de Jesus. Devemos ser humildes, simples. Não dizer para Deus o que Ele tem que fazer em nós, não, mas Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida. Então, não, veja o que eu comecei a pregação falando, aquele povo imaginava um Deus, aquele povo criou expectativas em relação a Deus. Não é você criar expectativas, não é você achar o que Deus tem que fazer, Deus faz o que Ele quiser. Então na sua vida Deus faz o que Ele quiser. E assim a salvação entra na tua casa. Diga comigo, na minha vida o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem coragem de ser o burrinho de Jesus? Você tem coragem de ser o burrinho de Jesus? Aliás, nós é burrinho mesmo. Dá uma olhada para o burrinho que está do teu lado, então. Olha para quem está do seu lado e diga, você tem coragem de ser o burrinho de Jesus? Gente, isso é importantíssimo. Se o nosso rei é humilde, ele não quis entrar no cavalo real, ele quis entrar num burrinho, significando que para acolhê-lo, quem acolhe Jesus, aquele burrinho, ele acolhe Jesus. Para acolher Jesus, eu preciso ser humilde. Para acolher Jesus, eu preciso ser simples. É por isso que depois Jesus vai dizer, Deus esconde essas coisas aos soberbos e revela aos simples, e revela aos humildes. E aí nós vamos ver na Bíblia o quê? Que os poderosos da época, os sabichões da época, não entenderam a revelação, não entenderam Jesus. Quem entendeu Jesus? Os simples, os humildes. Irmãos e irmãs, a história não mudou, o nosso rei chegou, e só vai conseguir entendê-lo, só vai conseguir acolhê-lo, quem for humilde. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Pode ficar de pé.
Quando aquele burrinho estava entrando em Jerusalém, o povo começou a gritar, soltar gritos de alegria. Será que aquele burrinho achou que era para ele tudo aquilo? Era para o burrinho ou era para quem estava em cima do burrinho? Isso mostra que a glória não pode ser para nós. O verdadeiro cristão é aquele que não busca a sua própria glória, mas busca a glória de Deus. Importa que ele cresça e que eu diminua. O verdadeiro cristão é aquele que não está preocupado com os aplausos deste mundo. Os aplausos são para Cristo. As glórias são para Cristo. E o que você é, burro? Você é um servo. Você é servo. Por que Jesus pega um burro? Porque burro é servo. O animal, o jumento, você pode ver, ele serve para servir, sim ou não? Jesus mostra que nós precisamos ser servos. Só existe um rei. Você não pode reinar na sua vida. Você não pode governar na sua vida. É Jesus quem reina. É Jesus quem te guia. É Jesus quem fala o caminho. E você é servo, amém? E você é servo humilde. Senhor, para onde o Senhor me mandar eu vou. O que o Senhor mandar fazer eu vou fazer. E os aplausos são para Ti. E a glória é para Ti. E tudo é para Ti. Os gritos de júbilo são para Ti. Eu não quero os aplausos deste mundo. Eu não quero as glórias deste mundo. Eu quero ser Teu servo. Eu quero ser Teu servo. Gente, quem reconhece Jesus como Rei, começa então a ser servo deste Rei. Amém. E servindo a Jesus, você é feliz. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer. Preciso fazer a Tua vontade. Preciso fazer a Tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Ergue teus braços, ergue tua voz. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta.